Galera, até agora tudo que vimos na guerra entre monstros e heróis foi uma grande quantidade de monstros sendo totalmente massacrados pelos heróis, mas as coisas podem estar prestes a mudar com a aparição dos mais fortes inimigos, os executivos de nível dragão da Associação de Monstros. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar de One Punch Man, então já aproveita para dar aquele soco caprichado no like e para garantir a sua inscrição aqui no canal. No começo do capítulo 106 é mostrada a equipe de apoio que ficou na superfície da Cidade Z, e eles estão lutando contra vários monstros que estão tentando fugir. Afinal, com o massacre causado pelos heróis de rank mais alto nos últimos capítulos, os monstros de nível baixo estão totalmente desesperados para sair dali. E depois é mostrado que a equipe liderada pelo Kid Emperor, da qual o próprio Saitama faz parte, chegou em um bueiro que dá acesso ao local onde a equipe de apoio está lutando. Porém, o Kid Emperor não consegue abrir a tampa de jeito nenhum. Isso porque, graças às lutas que estão ocorrendo do lado de cima, 2 prédios acabaram caindo em cima desses bueiros, e por isso Kid Emperor pode tentar o quanto quiser que ele simplesmente não vai conseguir abrir. Mas então o Saitama decide dar uma ajudinha para ver se a tampa abre. E como resultado, os 2 prédios que estavam em cima saem voando, por espanto de todos da equipe de apoio. E depois o Kid Emperor, o Saitama e o Agama saem do bueiro e encontram com o restante da equipe. E uma coisa importante é que nesse capítulo aqueles 2 monstros ninjas que o Saitama derrotou não chegam a aparecer, mas a gente sabe que eles foram amarrados pelo Kid Emperor e levados juntos até a superfície, então eles devem estar amarrados ali em algum canto, só não apareceram. Mas o engraçado é que todos da equipe de apoio ficam olhando espantados pro Kid Emperor, já que eles acham que foi o moleque quem jogou os prédios para longe com sua força. E depois o Sekingar, aquele executivo da Associação de Heróis que está comandando a equipe de apoio, pergunta ao Kid Emperor quem é o careca estranho que está acompanhando ele. E então o Saitama se apresenta e diz que também é um herói, e ele estava no subsolo para reclamar do barulho. E o Sekingar dá uma bronca enorme no careca de capa e manda ele ir embora dali antes que ele acabe sendo feito de refém e cause problemas para os outros heróis da equipe principal. E então o Saitama se afasta um pouco da equipe da superfície, e quando não tem ninguém olhando, ele simplesmente arranca um pedaço do chão e volta para o subsolo, já que ele está com pressa para encontrar o responsável pelo barulho e depois ir para casa. Enfim, que na sequência vemos que o Kid Emperor recebeu uma mensagem do Atomic Samurai, na qual o espadachim da classe S avisa que encontrou outra criança dentro do covil dos monstros, e por isso o Kid Emperor decide voltar imediatamente para o subsolo para resgatar esse outro garoto. E alguns heróis da equipe de apoio se oferecem para ir junto dele, afinal agora o Kid Emperor está sem praticamente nenhum equipamento. Porém, o jovem herói da classe S insiste em ir sozinho e diz que ele ainda tem alguns truques na manga caso a coisa fique feia. Depois vemos o Atomic Samurai, que está frente a frente com um monstro de nível dragão, o Esperma Negro. E a gente fica sabendo que esse monstro estava ali esperando pelo Atomic a pedido do próprio Gyoro, ou seja, a compatibilidade entre esse monstro e o Atomic Samurai deve ser a pior possível para o herói. Mas mesmo assim, o Atomic despreza totalmente o inimigo, dizendo que ele parece ser fraco e que a vitória dele vai ser fácil. E então, o Esperma Negro mostra uma de suas habilidades, que é a capacidade de moldar o seu corpo e aumentar o seu tamanho. Mas isso não intimida o samurai, que simplesmente corta o inimigo em 2. Mas para surpresa do herói, o pedaço que ele arrancou do monstro ganha vida própria e começa a se mover. E nesse momento o Atomic percebe que esse inimigo é capaz de se dividir, e inclusive o próprio Esperma Negro alerta o herói que ele pode se multiplicar incontáveis vezes. Mas o Atomic Samurai segue sendo arrogante e diz que tudo que ele precisa fazer para vencer essa luta é simplesmente cortar o inimigo um incontável número de vezes. E então ele usa sua mais forte técnica, o corte atômico, que deixa o inimigo em milhares de pedaços. Mas quando o Atomic percebe, os milhares de pedaços se transformam em milhares de inimigos. Mas o samurai da classe S simplesmente corta todos eles mais uma vez. Porém é totalmente inútil, porque um segundo depois todos os pedaços do monstro, por menores que sejam, se transformam em novas cópias do monstro original. Mas o Atomic Samurai é teimoso, talvez o mais teimoso e orgulhoso de todos os heróis da classe S, e por isso ele não desiste e segue cortando os inimigos, afinal ele pensa que deve existir um limite para a capacidade de multiplicação desse monstro. Porém, esse limite não chega nunca, e cada vez surgem mais e mais inimigos, de modo que o samurai fica completamente cercado por milhares, talvez milhões de monstros. E dessa forma, o espadachim acaba ficando cansado e então os monstros começam a dar uma grande surra nele. E é só então que o herói percebe que ele calculou muito mal a força real desse adversário.
E por isso a única opção que resta ao Atomic Samurai é cortar tudo ao redor dele, para que o local todo desabe e ele tenha uma chance de escapar desse monstro terrível. Na cena seguinte vemos que o Zombie Man sentiu os tremores do desabamento causado pelo Atomic Samurai, e então o herói começa a ficar preocupado com a segurança dos seus colegas da classe S. Mas um inimigo se aproveita esse momento de distração do Zombie Man para se aproximar dele subitamente. E antes que o herói consiga reagir, esse inimigo cria uma estranha esfera de luz usando as mãos, e depois vemos que essa esfera de luz tem um poder explosivo muito grande, já que toda a área na qual o Zombie Man estava fica totalmente devastada com o ataque. E na sequência é revelado que esse inimigo não é um monstro, mas um ser humano que se aliou à Associação de Monstros. E então ficamos sabendo que esse homem é conhecido pelo nome de Mendigo Imperador, e assim como o Esperma Negro, ele também recebeu do Gyorogoro o nível de ameaça dragão e o cargo de executivo da Associação de Monstros. Mas apesar dos ataques de luz super poderosos desse executivo, o Zombie Man se recupera rapidamente dos danos e se prepara para contra-atacar usando seu machado. Mas o Mendigo Imperador se mostra mais ágil do que o herói e consegue evitar o ataque ao mesmo tempo em que dispara outra esfera de luz, dessa vez na cabeça do Zombie Man. Porém, o verdadeiro ataque do zumbizão não era com os machados, mas sim com uma pistola que ele tem escondida dentro do seu próprio tórax, e essa pistola dispara queima-roupa contra o inimigo. Mas uma das esferas de luz que circundam o corpo do Mendigo Imperador automaticamente se coloca na frente da bala, de modo que a bala é desintegrada por uma explosão que também joga o herói para longe. E depois vemos o Zombie Man arrancando a pistola de dentro do próprio peito, e então ele começa a disparar várias vezes contra o inimigo. E o Mendigo Imperador responde a isso disparando várias esferas de luz, que assim como antes desintegram todas as balas e causam danos pesados no corpo do Zombie Man com as explosões resultantes. E com isso o Zombie Man acaba tendo seu corpo totalmente carbonizado, ao mesmo tempo em que todas as suas roupas e as suas armas são completamente destruídas. E após se regenerar o suficiente para conseguir falar, o herói pergunta ao Mendigo Imperador como diabos ele obteve esse poder tão absurdamente forte. E por um motivo que eu realmente não entendo, ao invés de finalizar o herói, o Mendigo Imperador começou a contar a sua história para ele. E eu já aviso que a história dele é bastante ridícula, já que basicamente ele foi forçado pelo seu ex-chefe a dançar pelado em uma festa, e depois o chefe dele o demitiu por assédio sexual. E graças a não ter mais emprego, ele passou a se conectar cada vez mais com a natureza, afinal ele virou um mendigo, e com o passar do tempo ele passou a desprezar a humanidade, já que os outros seres humanos não davam tanto valor à natureza quanto ele. E graças a esse ódio que ele desenvolveu pela humanidade, um dia uma entidade apareceu na frente dele. E essa entidade disse a ele que era Deus, e então deu o poder da luz de presente para ele cumprir o seu desejo de exterminar a humanidade. Mas galera, para evitar confusões, todas as vezes que eu me referir a essa entidade eu vou chamar ele de God, beleza? Enfim, que com isso termina o capítulo 106, e no 107 finalmente vemos onde o Puri Puri Prisoner está. E o herói da classe S está no meio de uma luta bem estranha contra 8 monstros de nível tigre. E eu digo que a luta é estranha porque aparentemente esses monstros estão batendo no herói sem ele reagir. Pois é, tudo indica que esse cara gosta de apanhar, né? Já que, olha só, ele tá deixando os inimigos darem choques elétricos nele, atacarem ele com fogo e com gelo, com parasitas, ondas ultrassônicas, gás anestésico e até veneno. E apesar disso tudo, ele segue firme em pé, dizendo que esse é o poder do amor, e ele chama essa técnica de resistir à dor de abraço do anjo. Enfim, que o Puri Puri é tão estranho que essa equipe de pokémons decide recuar da luta e deixar que algum outro monstro dê um jeito nele. Porém, enquanto eles tentam fugir, eles são interceptados por outro monstro de nível demônio, chamado Bakuma, que tem o poder de engolir outros monstros e depois se torna capaz de usar as habilidades que os monstros que ele engoliu possuíam. E ao engolir 7 dos 8 monstros de nível tigre, ele se torna capaz de dominar vários tipos diferentes de técnicas. E então ele ataca o herói da classe S com todas as técnicas que ele aprendeu ao mesmo tempo. E os danos que o Puri Puri recebe desse ataque fazem o seu corpo começar a tremer violentamente. E esses tremores são tão fortes que somente de tocar um dedo na parede, o Puri Puri consegue destruir um corredor inteiro. E por causa disso, o Puri Puri Prisoner nomeia sua nova habilidade de Surgimento do Anjo das Vibrações. E então ele ataca o Bakuma, que é facilmente derrotado com a sua nova habilidade vibratória. Mas logo em seguida, outro grupo de monstros de nível tigre chega até o herói, e por espanto dele, esses monstros são seus antigos colegas de cela, que foram monstrificados com as células monstro durante a segunda temporada do anime. E apesar do Puri Puri amar do fundo do coração os seus colegas de cela, não existe ninguém que eles odeiem mais do que o Puri Puri Prisoner. E por isso eles começam a espancar o herói, que de novo só fica apanhando sem reagir.
Mas enquanto apanha, o Puri-Puri sente uma presença ameaçadora, e quando ele se vira para ver quem tem essa intenção assassina tão forte, ele é atacado por um executivo de nível dragão. O Nian, que tem as garras extremamente afiadas e facilmente corta o corpo super resistente do herói. E os cortes que o Puri-Puri recebe são muito profundos, mas o herói tem um fator de cura tão elevado que alguns instantes depois ele já para de sangrar e sobra somente as cicatrizes. E outra coisa que acontece é que o corpo do Puri-Puri de alguma forma se adaptou e depois de ter levado tantos tipos de danos diferentes, essa adaptação fez crescer em vários pelos nele. E o herói batiza essa sua nova habilidade de Armadura de Cerdas do Anjo. E com essa sua armadura, o Puri-Puri corre para cima do executivo de nível dragão. Porém, a aura de amor que o Puri-Puri exala faz o Nian lembrar do carinho que ele recebia forçadamente da sua antiga dona quando ele ainda era um gato doméstico comum. E somando isso ao fato do monstro ter ficado com nojo dos pelos do herói, ele decide fugir da luta. E a forma como o Nian faz isso é no mínimo bem estranha, já que ele simplesmente entra numa rachadura minúscula da parede. Pois é, assim como os gatos domésticos conseguem passar em praticamente qualquer espaço por menor que seja, o Nian também tem uma habilidade similar, porém num nível muito mais elevado, já que o monstro consegue passar em qualquer fresta com mais de 3 mm de diâmetro. Mas o Puri-Puri não desiste de perseguir o monstro, e então ele simplesmente mergulha na parede. Sim, o herói mergulhou na parede e depois começou a nadar no concreto. E o Nian, ao ver que ainda está sendo perseguido pelo Puri-Puri, decide voltar até onde estava antes, para que os ex-colegas de cela do herói segurem ele. Mas ao sair da parede, o Puri-Puri acidentalmente acaba caindo em cima dos seus colegas. E ao perceber que seus antigos amores foram feitos em pedaços, o herói se ajoelha e começa a chorar inconsolavelmente. E no próximo capítulo, o 108, que é bem curtinho, diga-se de passagem, nós vemos o Pig God lutando, ou comendo, já que é tudo a mesma coisa para ele. Porém, durante o combate, o herói da classe S é atacado de surpresa por um monstro que é ainda maior e mais guloso do que ele. E esse monstro é outro dos executivos de nível dragão da Associação de Monstros, e o nome dele é Gums, ou Gengivas traduzindo para o português. Porém, apesar de ter sido engolido, o Pig God não se dá por vencido tão facilmente, e ele força o inimigo a cuspir ele de volta. E depois o herói gordão e o Gengivas começam uma luta ferrenha, onde um quer devorar o outro. Seguindo para o capítulo 109, é a vez de vermos o poderoso Super Alloy Darkshine em ação. O herói está lutando contra um monstro de nível demônio, o Deus Inseto, aquele mesmo que derrotou o Garou junto do Royal Reaper alguns capítulos atrás. Mas o herói faz questão de não contra-atacar o monstro, já que ele quer ver o quão forte é o corpo do inimigo, já que ele clama ser o deus de todos os insetos. Afinal, apesar de ser de nível demônio, o deus inseto está muito próximo do nível dragão, principalmente quando ele se transforma e fica ainda mais musculoso, e usando seu poder máximo, o deus inseto volta a atacar o Darkshine, que segue se defendendo até ter certeza de que aquele é o máximo de poder do inimigo. E quando o herói percebe que esse monstro não vai conseguir lhe entreter mais, ele simplesmente dá um único murro no inimigo, que tem metade do corpo explodido com a força do impacto. Pois é, tanto a resistência quanto a força bruta do Darkshine são de um nível totalmente diferente de qualquer outro herói. E dentre todos os heróis que já apareceram até esse momento da história, somente o Saitama tem um corpo mais forte do que ele. Não é pouca coisa não, hein? Enfim, que seguindo para o capítulo 110, vemos novamente os mercenários e os espadachins discípulos do Atomic Samurai. E eles seguem fazendo um verdadeiro extermínio no covil dos monstros. Porém, a gente fica sabendo que existe um cofre onde fica guardada a arma secreta dos monstros. E o guardião da chave do cofre decide que chegou a hora de usar essa arma secreta, já que com a morte do deus inseto, todos os monstros de nível demônio já foram derrotados. E quando o guardião entra no cofre, a gente vê que a tal arma secreta está sendo guardada dentro de uma espécie de aquário gigante. E é revelado que esse monstro foi criado acidentalmente através de experimentos feitos pelo Gyoro-Gyoro, mas nem mesmo o poderoso Gyoro-Gyoro conseguiu controlar ele, e por isso não teve escolha a não ser manter esse monstro trancado em um aquário reforçado dentro de um cofre blindado. E o próprio guarda do cofre chega a hesitar na hora de liberar esse monstro, mas como ele acaba levando um tiro de um dos mercenários, ele simplesmente se joga em cima da alavanca e liberta o poderoso monstro. Porém, os espadachins percebem que é melhor simplesmente fechar a porta do cofre ao invés de tentar lutar contra esse monstro. Só que antes dos heróis conseguirem fazer isso, o inimigo consegue escapar, e esse monstro é chamado de Água Natural Maligna, e apesar de estar sendo mantido dentro de um cofre, ele também é um executivo da Associação de Monstros. E galera, não tem nada que os espadachins da classe A ou os mercenários possam fazer nessa situação, afinal a Água Natural Maligna é tão forte que pode vencer praticamente qualquer herói da classe S. Porém, enquanto os espadachins tentam bolar um plano para fugir dali, o líder dos mercenários tenta dar um tiro no monstro.
e como resultado, a água natural maligna simplesmente perfura o peito dele com um jato d'água pressurizado. E então o Yayan e o Oka Maitachi rapidamente arrastam o mercenário para outro lugar, enquanto o Bushidril faz uma parte do corredor desabar para desacelerar o avanço da água natural maligna. Mas não tem nada que possa ser feito para salvar a vida do mercenário, e por isso ele próprio pede para que os espadachins fujam dali o mais depressa possível antes que o monstro os alcance. E apesar de ficarem profundamente tristes por deixarem um amigo para trás, o Yayan, o Oka Maitachi e o Bushidril seguem em frente. E na cena seguinte é mostrado o Saitama, que ainda está procurando a fonte do barulho que o incomodou mais cedo, quando ele dá de cara com o Overground Rover, aquele cachorro gigante que alguns capítulos atrás lutou contra o Garou. E ele também é um executivo de nível dragão, diga-se de passagem. Mas apesar do Overground Rover ser gigante e assustador, o Saitama tenta brincar com o cachorrinho e até oferece um osso para ele. E como resultado, o Rover explode a cara do Saitama com uma rajada de energia super poderosa. Mas o careca não gosta nem um pouco da falta de adestramento do doguinho gigante, e por isso ele dá um cascudo na cabeça dele. E esse cascudo faz a cidade Z inteira tremer e chama a atenção de absolutamente todo mundo que está dentro da base dos monstros. E inclusive é mostrado rapidamente o único executivo de nível dragão que ainda não deu as caras, o Führer Feio. E depois a gente vê que não foi só na base dos monstros que a onda de choque do golpe do Saitama foi sentida, porque até no apartamento do careca de capa, o Genos, que estava lavando a louça, sentiu o impacto e percebeu na hora que só existe uma pessoa que é capaz de golpear com tanta força. Pois é, agora é certo que o discípulo do Saitama também vai ir pro covil dos monstros à procura do seu tão amado mestre. E outra coisa importante é que o Nian estava perto do Saitama no momento em que sentiu o impacto do soco dele. E por isso o gatinho da Associação de Monstros tenta atacar o herói de surpresa, mas as unhas super afiadas do Nian não fazem nem cócegas na cabeça lustrosa do herói. E por isso o gato decide sumir dali antes que acabe sobrando para ele também. E na cena final desse capítulo vemos o último membro da equipe de ataque que ainda não havia aparecido desde que entrou na base da Associação de Monstros, a Tornado do Terror. E ela chega até o Gyoro, que é o principal executivo de nível dragão e responsável por criar o Orochi. Ou seja, vai ser uma luta entre os dois mais fortes usuários de poderes psíquicos de todo o mundo de One Punch Man. Porém, no momento em que a luta começa, o capítulo termina. E inclusive o vídeo já tá longo demais, então eu vou ficando por aqui. Mas diz aí nos comentários o que você achou da primeira impressão que os executivos de nível dragão deixaram ao aparecer no mangá. Com certeza vai ser muito épico de ver isso no anime, né? Mas enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, para ficar sabendo quando eu postar a parte 7 dessa série de vídeos. É isso aí, nerd, até o próximo vídeo, valeu, fui!